Então, mais uma vez, né? Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Nayara, eu sou nutricionista, sou a moderadora dessa sala e antes de tudo, né, vou fazer aí minha audiodescrição. Então, eu sou uma pessoa de pele branca, né, de acordo com a minha certidão de nascimento. Meu cabelo é castanho, um pouco ondulado, uso óculos de grau. Tenho miopia e estigmatismo, não consigo viver sem meus óculos, eles andam comigo para cima e para baixo. Tenho 1,70 de altura, não sou nem muito alta e nem muito baixa. Então, né, eu vou ler aqui para vocês aí, falar um pouquinho sobre a professora Vânia, que é quem vai fazer aí hoje a nossa fala, né? Então, a gente está aqui reunido hoje para acompanhar a fala da professora Vânia, que será sobre o desenvolvimento das funções psicológicas superiores em crianças com transtorno do espectro autista. Trabalho com gênero textual, manuais de jogos de mesa. Eu não falei de qual programa eu sou, né? Eu sou nutricionista do programa de ensino ciência e tecnologia da UTFPR, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a professora Vânia, né? Apresentar um pouco ela para vocês. Então, ela possui graduação em Pedagogia, licenciatura pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências, Letras de Cornélio Procópio, a FACICOP, né? No ano de 2001, que ela concluiu. Especialista em Psicopedagogia pela Faculdade São Judas Tadeu de Pinhais, FAP. Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Maringá. E ela faz aí, neste momento, doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Possui experiência na área de educação, com ênfase no ensino fundamental, anos iniciais e na educação infantil. É membro do grupo de pesquisa O Ensino e a Inclusão de Pessoas com Deficiência da UTFPR. É assessora pedagógica do programa A União Faz a Vida, do Banco Cooperativo Sicredi. Então, antes da professora Vânia começar a sua fala, né, quero dar alguns recados para vocês. Então, aí a gente está começando as nossas atividades agora, elas vão até às 11 horas da manhã. Quando estiver próximo aí do término da nossa fala, a gente vai encaminhar para vocês o questionário, né, o link para vocês confirmarem a presença de vocês. E em seguida a gente vai encaminhar também o link, né, do YouTube para que vocês possam acompanhar o encerramento do nosso evento através do YouTube, tá? Então a Vânia vai fazer sua fala e em seguida a gente vai abrir esse espaço aí para perguntas, né, para debate, para a gente estar conversando um pouco. Então o tempo total aí da nossa atividade vão ser de 2 horas, tá? Então agora eu quero convidar, né, a professora Vânia para fazer sua fala, né? Antes de qualquer coisa, né, Vânia, agradecer você aí pela participação no nosso evento, pela sua disponibilidade em estar compartilhando, né, o seu conhecimento aí com a gente. E peço que você inicie fazendo sua audiodescrição. Então, muito obrigada, Vânia, e pode começar. Então, bom dia a todos, né, a todas. Eu sou a Vânia, vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou uma mulher com a cor da pele branca. Tá gravando já? Colocou para gravar? Tá. Com a cor da pele branca, tenho uma estatura mediana, 1,76 m, 78, não tenho certeza, acho que posso considerar alta, né? Cabelos curtos, estão loiros, né? Eles não são loiros. A gente agora tem a opção de fazer a escolha da cor que a gente quer. Estou usando uma camisa preta, uso óculos de grau também, e no fundo a parede aqui de onde eu trabalho e de onde eu estudo, onde eu passo boa parte dos meus dias aqui nesse período remoto. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Até um pouquinho antes de todos entrarem, eu estava conversando um pouco com a Nayara e eu fiquei, ai meu Deus, ponho isso, não ponho isso, como que a gente vai começar essa conversa? Então eu coloquei tudo e aí a gente vai juntos traçando um pouco do que a gente gostaria de falar nessa manhã.
Eu sou professora, sou pedagoga, trabalhei com crianças e eu falo isso, é a primeira coisa que eu falo, porque eu falo que essa foi a parte, e é a parte mais importante de toda a minha trajetória. Trabalhei com crianças do ensino fundamental por 20 anos, e com crianças da educação infantil também, como professora, como orientadora, como coordenadora. Então eu falo que foi ali que eu aprendi tudo do que eu sei. Foi na escola que eu aprendi, né? Fiz a minha graduação aqui em Cornélio, sou de Cornélio Procópio, em pedagogia. Em seguida fui fazer psicopedagogia porque eu gosto muito de trabalhar com as crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, assim, o que me encanta é esse trabalho com crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Hoje eu sou professora do ensino superior, no curso de pedagogia, e também trabalho num projeto social há 12 anos, onde eu assessoro 7 municípios aqui da minha região. Então, nesse trabalho que eu desenvolvo, eu capacito os professores para trabalharem com metodologia de projetos, e depois eu acompanho todo o desenvolvimento desses projetos nesses municípios. E que também são com crianças do ensino fundamental e da educação infantil. E o que eu venho para falar hoje para vocês aqui é um pouco do que eu escrevi para o meu projeto meu projeto para o doutorado. Eu queria escrever sobre alguma coisa que me incomodasse e que, ao mesmo tempo, me encantasse, né? E sempre o que me incomodou nessa minha trajetória foi a realização do trabalho com crianças autistas. Como vem sendo realizado, não para fazer críticas, porque eu também trabalhei com crianças autistas, mas como ele é realizado e o que mais a gente pode fazer. Foi nesse sentido que eu fiz esse projeto para o doutorado. O que mais eu posso fazer, né? Se eu tenho uma possibilidade na mão de estudar, de pesquisar um pouco mais, o que eu posso fazer para essas crianças do espectro autista? E foi assim que eu comecei a escrever. Então, como coordenadora, eu acompanhei 2 crianças autistas, assim, a minha vivência era de uma cobrança muito forte do núcleo de educação, que a gente precisava ensinar tudo que as outras crianças aprendiam, mas a gente precisava fazer uma adaptação. E quando eu cheguei na escola, nós percebemos assim que isso não acontecia. Nós percebemos que o tempo estava passando, né? Um dia a professora até me falou assim: Vani, se a gente colocasse um tapetinho aqui no fundo para pôr a carteira dela? Então, eu comecei a ficar muito triste com aquilo que eu via. E ela precisava de ajuda para ir ao banheiro, ela precisava de ajuda para comprar o lanche. A turma acolhia muito bem essa aluna, porque era a turma dela desde a educação infantil. Até aí foi difícil, porque como eles acolhiam ela tão bem, quando a gente chegava com alguma proposta, parecia que a gente estava sendo a bruxa, né? Porque assim, por que você vai fazer ela pedir o lanche se a gente pede para ela? Né? Então foi um caminho assim que a gente foi muito devagar, com muita calma. O dia que ela chegou na cantina para pedir o lanche dela, para nós foi uma conquista muito grande, assim, ela ter essa autonomia. E as crianças, não, a gente pede, dona Vânia, a gente pede, pode deixar. Então, assim, foi um trabalho com muita calma e também atendendo ao que nos era cobrado na medida do possível. Porque em várias conversas que a gente ia, enquanto equipe ao núcleo de educação, a cobrança ela tem que aprender tudo que todo mundo aprende. E não era o que estava vindo acontecendo. E assim, entristecia. Em alguns momentos a gente falava assim, que não era possível. Daí a gente vinha para casa, pensava mais um pouco, e a gente trocava mensagens à noite e falava assim, não, é possível, né? Vamos tentar mais esse caminho, vamos tentar mais esse caminho. E aí uma aluna minha de pedagogia, eu fiz o convite para ela trabalhar com essa aluna, né? Como professora ali do lado da aluna, e quando ela ficou uma semana acompanhando essa aluna na escola, ela falou, Vânia, eu não estudei tanto para chegar aqui e só cuidar dela, então eu não quero ficar. Eu pensei que ia ser diferente.
eu pensei que eu ia poder fazer mais. Então foi uma luta diária, até mesmo para a gente conseguir mostrar para a escola que não era, a gente não estava ali só para cuidar dela, que a gente estava para cuidar também, mas para a gente ensinar. E esses dias agora eu vi um vídeo dela na internet, ela na aula de música em uma cantata de Natal. Então, assim, aquilo para mim me tocou assim, talvez foi uma gotinha do que nós fizemos lá atrás, mas a gente contribuiu. Então, foi desse momento que surgiu o meu interesse em pesquisar sobre o autismo. E também nesses municípios que eu trabalho, principalmente na educação infantil, esse ano, quando voltou do remoto, eu ouvi assim, já está todo mundo aqui, Vânia, eles estão chegando, mas ainda tem um autista para chegar. Assim, a professora com um desespero muito grande, como se o autista ele fosse quase que atrapalhar tudo que ela tinha feito até ali, e era inconsciente isso. Era inconsciente isso da professora, porque a professora sabia até ali o que ela tinha feito com todo mundo, mas ela não sabia como ia ser a partir do momento que essa criança, que esse autista da educação infantil chegasse. Então, eu não tenho, né, nesse projeto, eu não tive a pretensão em momento nenhum de resolver tudo, porque não é fácil, é um trabalho diário, mas foi a possibilidade que eu tive de fazer algo que me intrigasse e que me encantasse, né? E eu vou apresentar para vocês, como eu falei, eu coloquei tudo do meu projeto e a gente vai tentando dosar o tempo aqui. Eu não gostaria de ficar falando sozinha, eu acredito que vocês têm muitas contribuições aqui para nos dar, para falar também, que fosse uma conversa mesmo, porque é assim que a gente aprende, né? Eu fiz a opção por trabalhar com o Vygotsky, e é nas relações que a gente aprende. Nesse processo de humanização nosso diário, que a gente aprende, e que a gente não é professor só no momento que a gente está lá na escola, a gente não usa só a teoria para o momento que você está na escola, né? Essa é uma perspectiva que ou você toma para si, ou então talvez nem vale a pena, né? A gente precisa se apropriar para depois a gente conseguir fazer um bom trabalho. Então, eu queria que essa nossa conversa fosse assim mesmo, um bate-papo em possibilidades de pensar essa perspectiva para crianças e para crianças do ensino fundamental. E o que eu vejo, o que eu vi também nessa minha vivência? Que tudo que a gente organizava para ela, para essa menina, para essa criança, tinha um sentido muito maior para os outros alunos. Então, eu não preciso falar assim, nossa, eu preciso, além de tudo isso, ainda organizar esse material para essa aluna. Tudo que a gente organizava para ela caía como uma luva para os outros. Então, não dá para a gente falar assim, eu estou perdendo meu tempo em momento nenhum, mas faz muito sentido para todas as crianças, quando a gente para organizar um material e para pensar. Então, eu vou apresentar aqui e daí a gente vai conversando um pouco. Vocês estão vendo aqui? Estamos, está aparecendo. Eu vou aumentar aqui, então. Sim, está aparecendo. Tá. Então, o desenvolvimento das funções psicológicas, ali teve um errinho, superiores em alunos com transtorno do espectro autista, trabalho com o gênero textual, manual de jogos de mesa. Então, por que esse gênero textual? A princípio, eu tinha pensado no gênero textual receita. Mas aí eu comecei a olhar, assim, receita se trabalha muito na escola. Então, vamos tentar buscar algo que não tem que não é tão usado, principalmente no ensino fundamental. Esse gênero textual não é tão usado, né? E ele tem uma organização, ele tem uma sistematização. Eu posso usar com calma, eu posso passar essas informações e ele não é tão comum. Então, por que o não tão comum? Porque existem muitos jogos, na escola mesmo, existe material que chega e fica na caixa e a gente não usa, né? Então, assim, a gente pode usar do que a gente já tem ali na escola. Eu realizei um trabalho também com as alunas de pedagogia, com esse olhar para a elaboração de jogos de mesa, e com muito cuidado para as orientações. Então, o objetivo desse trabalho é compreender o processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores em pessoas
com transtorno do espectro autista a utilizarem o gênero textual, instrucional, jogos de mesa. Pensando num propósito mais amplo, é estudar as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento relacionadas à mediação pelo gênero textual instrucional, com base na abordagem da teoria ou da psicologia histórico-cultural. Então, o interesse pelo tema, né, foi isso que a gente conversou, em razão da minha atuação profissional na educação, e também as dificuldades de algumas professoras, principalmente no que diz respeito à vivência, relacionamento, elaboração e desenvolvimento de atividades. Então, quando eu pensei nessa palavra vivência, eu fui buscar em Vygotsky, né? O que é vivência? Então, vivência é quando existe uma relação entre duas pessoas, e junto com essas duas pessoas, o meio, né? A gente não vive sozinha. Então, é no meio que as coisas acontecem, é no meio que as relações acontecem. Então, eu fui por esse caminho desse olhar, dessa vivência. Não é alguma coisa para ficar guardado numa caixa, é alguma coisa para ser usado, para que torne corriqueiro na escola. Esse fato deixou-me perplexa, pois no primeiro momento, mas depois instigada a conhecer um pouco mais sobre o assunto, como eu falei para vocês. Apresentando e desenvolvendo abordagens adequadas para o trabalho para esse grupo. E aí, quando eu comecei esse trabalho, me veio à mente duas falas do Saviani. Uma que é preciso agir insistentemente onde a gente está hoje, né, que é na escola, e onde a gente está nessa escola com essas condições que nós temos. Senão ele coloca, senão a gente vai passar o resto da vida esperando uma instituição ideal. E que a instituição ideal é essa que nós estamos hoje. Então, para a gente tentar romper um pouco com isso, de olhar mais para as nossas dificuldades. A gente tem esse olhar, né? Talvez a gente passe, eu falo isso enquanto professor, olhando o que eu não tenho para trabalhar com as crianças. E uma outra fala do Saviani que me chama muita atenção é que a educação tem a função de reforçar laços sociais, promover a coesão e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social. Então, essa é a função da educação, né? De promover esses laços, de promover a coesão, de garantir a integração entre os indivíduos. Então, se existe um caminho, e esse caminho é por meio da educação. E que a gente sabe que não é fácil, mas que a gente também não pode cruzar os braços. Esse projeto foi pensado como uma contribuição para a modificação e superação de formas de ensino, por vezes pautada somente em cópias. E como eu falei no começo, não descobrir a roda, né? Não é o que não tem aquela visão de salvar o mundo, mas de avançar um pouco de cópias, repetições e atividades que não exigem maior ação mental. Né? Com essa aluna mesmo, a gente aprendeu que ela gostava muito de música, e a gente começou a fazer esse trabalho com música, proporcionando o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e também a formação humana das crianças com transtorno do espectro autista, estimulando-as a se expressarem e a interagirem com o mundo à sua volta. Qual foi a metodologia que eu organizei para esse projeto, para o doutorado? Né? Então, uma metodologia qualitativa, e a coleta de informações utilizou-se busca por estudo artigos que tematizassem o desenvolvimento das funções psicológicas superiores em pessoas com transtorno do espectro autista por meio do gênero instrucional Manual de Jogos de Mesa. Na busca, eu utilizei os seguintes descritores: TEA e funções psicológicas superiores e gênero textual, TEA e histórico-cultural e gênero textual, o uso do gênero textual como ferramenta mediadora do ensino, jogos e brincadeiras para crianças autistas e gênero textuais e jogos. A análise das informações encontradas
mostrou que a presença do lúdico, do brinquedo e do jogo no processo de aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança e que o trabalho com gêneros textuais é promissor para a comunicação e interação entre os indivíduos, favorecendo o desenvolvimento e a inclusão dessas crianças autistas no ambiente escolar. Deixa eu só clicar aqui. Só que com toda essa busca, eu percebi, eu busquei, né, na Cielo, na CAPES e na biblioteca também, na BDTD, Biblioteca Brasileira de Tese de Dissertação, utilizando os mesmos descritores e também não foi encontrado nenhum trabalho sobre a temática. Logo após, foi feita a pesquisa no catálogo de tese e dissertações da CAPES, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, utilizando também os mesmos descritores, e também não foi encontrado nenhum estudo em relação ao tema a ser estudado. Então, o que eu percebi é que existe, assim, uma valorização muito grande do lúdico, que a gente tem essa consciência, mas que com esse gênero textual, né, nessa perspectiva, ainda eu não encontrei nenhuma pesquisa. E aí foi em Vygotsky que eu busquei, né? E Vygotsky fala que a relação entre linguagem, desenvolvimento e aprendizagem acontece em um processo de interação social, que não é de uma forma linear. Então, não dá para eu pensar que essa minha aluna, nesse caso, ela teria que ficar fora da sala de aula. A gente conseguiu criar até alguns sinais, assim, ela olhava bem firmemente quando ela falava, ela queria dizer que para ela precisava sair um pouco da sala para respirar, ou que ela gostaria de ir para aula de música, ou que ela gostaria de ficar no laboratório, né? Então, é nas relações que tudo acontece. O homem é um ser histórico e cultural, e assim as funções psicológicas superiores são elaboradas e desenvolvidas por meio das interações, sejam intencionais ou não. Então, ela se relacionava muito bem, a turma acolhia muito, mas tinha momentos em que ela ficava muito nervosa. E aí a gente começou a perceber que o fato desse nervosismo dela estava também relacionado ao fato dela não ter atividade para fazer naquele momento. E era um material apostilado. Então, nós entramos em contato com a editora e fizemos um rascunho do que a gente gostaria, e a editora se prontificou a fazer as adequações. Então, para Vygotsky, as funções psicológicas superiores são funções mentais que constituem o comportamento consciente do ser humano. Isso é, atenção voluntária, percepção, memória, o pensamento, o raciocínio, a linguagem, dentre outras. E também a gente percebeu que era importante a capacidade de planejar, estabelecer relações, agir intencionalmente, desenvolver vontade, elaborar conceitos, usar a linguagem, representar simbolicamente as ações propositadas, raciocinar de maneira dedutiva e o pensar de forma abstrata. Então, foram caminhos, assim, e o nosso encantamento maior é pelo fato de perceber a possibilidade da teoria na vivência, né? Porque eu ouço muito das alunas, às vezes, assim, na teoria é uma coisa, professora, na prática é outra. E eu sempre busquei caminhos para a gente traçar o que eu faço agora, né? Então, a gente foi com esse olhar. E um ponto que a gente percebeu também é que a gente precisava do envolvimento de todos da escola. Não era só o que acontecia dentro da sala de aula. Então, como Vygotsky fala, né, é um processo de interação social. E também, de acordo com a concepção da psicologia histórica e cultural, sustentada nos estudos de Vygotsky e seus colaboradores, o homem tem a capacidade de pensar em objetos ausentes, imaginar fatos que nunca vivenciados, consolidar relações entre fatos e eventos, planejar ações a serem realizadas em períodos seguintes. E a gente começou. Então, a primeira grande conquista nossa foi uma professora para que ficasse junto com essa aluna e que a professora tivesse formação. Então, isso para nós foi, assim, o que nos encantou.
Coisas simples, por exemplo, ela ia ao banheiro com quem estivesse no corredor naquele dia, né? E ela precisava dessa ajuda. Então, ela precisava de laços, né? Ela precisava começar uma organização com quem ela estava envolvida. E para isso precisava começar em uma relação de confiança. A criança depende do adulto para apresentar-lhe o mundo circundante. Por meio desse processo, o sujeito constrói seu pensamento e interpreta o mundo real. Então, a gente precisava falar desse mundo para ela e a gente precisava falar das vivências e das necessidades. Esse trabalho todo começou quando a aluna estava no 5º ano, no 4º ano. Então, antes, a gente não tem como falar, mas, assim, era no sentido de um cuidado maior, de um cuidado com a aluna, né? E a gente não deixou esse cuidado de lado, mas a gente queria que ela aprendesse o que os outros estavam aprendendo também. E o Vygotsky fala, né, que a relação dos sujeitos com o mundo não é direta, mas sim mediada por símbolos, em que a linguagem ocupa o papel central, uma vez que, além de propiciar a comunicação entre os sujeitos, é por esse meio que eles conseguem assimilar e desenvolver o pensamento. O uso da linguagem como instrumento de pensamento supõe um processo de internalização da linguagem, que ocorre de forma gradual, completando-se em fases mais avançadas da aquisição. Para Vygotsky, a primeira criança utiliza a fala socializada para se comunicar, só mais tarde é que ela passará a usá-la como instrumento do pensamento, com a função de adaptação social. E a gente conseguiu perceber, né, mais tarde, um pouco depois do nosso início, claro que a gente tem muito para fazer ainda, mas essa nossa aluna usando a fala como uma função para sua adaptação social. Ela precisava falar, ela precisava pedir, ela precisava se expressar. Eu gostaria de combinar com vocês, nesse projeto, eu fiz um trabalho com o histórico da educação especial. E devido ao nosso tempo ser só de 2 horas, então eu gostaria de dar uma passada em alguns pontos da educação especial, desse histórico, né, e focar mais lá no século XX, quando as mudanças começam a acontecer, as conquistas começam a acontecer, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o brincar e sobre os jogos de mesa. Pode ser? Então, aqui eu começo nesse projeto fazer um histórico mesmo, né? De quando começou, do que a gente tem, de como era tratado, como o aluno especial, como a criança com alguma deficiência era tratada. E aí eu começo lá no século XVII, no século VII, desculpa, onde começa que, quanto a rejeitar ou criar os recém-nascidos, terá de haver uma lei, né? Senão não tem como criá-los. E vou indo na Idade Média, no século VIII, instituição para pessoas com deficiência, então a gente sabe que em alguns momentos era para ficar em algum lugar. Idade Moderna, no século XVI, vou falando, considerou a deficiência como um problema médico, passível de tratamento. No século XIX, o tratamento das deficiências mentais estava sob a responsabilidade médica, cujo dogma trazia a ideia do fatalismo, ou irrecuperabilidade da deficiência. E também aqui, quando fala técnicas de educação especial, escola para as crianças com deficiência intelectual, e tudo o que a gente gostaria era a possibilidade, né, essa luta que não foi nossa, mas era que hoje a gente chegasse, que essa criança pudesse estar na sala regular. No século XIX, Maria Montessori, uma médica e educadora italiana que desenvolveu um método para trabalhar com crianças deficientes, partindo do concreto para o abstrato. Inclusive, nesse colégio, a educação infantil trabalhava com o método Montessori. Né? Essa aluna era uma aluna do ensino fundamental, mas a educação infantil era com o método Montessori. Então, a gente também usou muito
do que a gente podia, de materiais, de organização, de apresentar, de construir com ela alguns pensamentos e algumas vivências. E no século XX, novas técnicas, novas tecnologias para assistência e tratamento de diversas deficiências. O surgimento das instituições voltadas para o atendimento especial dessas crianças e também adultos. Eu não comentei no início, né? Essa aluna era um grau de autismo mais avançado, né? Se é que é essa palavra que a gente pode usar. Ela, em alguns momentos, aconteceu dela, por exemplo, tirar tudo da bolsa da professora e rasgar tudo que tinha lá dentro. E aqui fala daí que o século XX trouxe avanços importantes, elementos tecnológicos assistivos, os instrumentos que já vinham sendo utilizados, como cadeiras de rodas, bengalas, sistema de ensino para surdos e cegos, dentre outros, foram se aperfeiçoando. Na Europa, no século XX, a sociedade mobilizou para manter essas instituições preocupadas, principalmente com as condições dos locais de abrigo dessas pessoas. Em Londres, Inglaterra, houve a primeira conferência sobre crianças inválidas. Nos Estados Unidos, ocorreu o primeiro Congresso Mundial de Surdos, cujo tema foi os métodos de comunicação por sinais e oralismo. Na Alemanha, foi feito o primeiro censo demográfico de pessoas com deficiência, a fim de coletar dados que possibilitassem uma melhor organização para o Estado para atender as pessoas com deficiência. Também nos Estados Unidos ocorreu a primeira conferência da Casa Branca sobre os cuidados de crianças deficientes. E aí foi indo. O fim da Segunda Guerra também, ali em 1939 até 1945, deixou milhares de mortos e culminou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com atenção para as pessoas com deficiências. E ali chegou na Declaração Universal, onde o artigo 1 colocava: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. O artigo 25, toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habilitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. O direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistências fora do seu controle. Essa aluna que eu comentei, né, que eu estou sempre usando, ela é uma aluna que a família acompanhava muito, né? Então ela tinha essa condição e a família queria cada vez mais. Pós-guerra foi um tempo de reconstrução, as nações estavam destruídas pelo envolvimento na guerra. Nesse tempo, muitas instituições voltadas às pessoas com deficiência surgiram, principalmente para ajudar na integração social e aperfeiçoamento das técnicas para as pessoas com deficiência física, auditiva e visual. Aí no Brasil, né, na metade do século XX, desempenho escolar resultando em repetências e encaminhamentos para as classes especiais. E o atendimento das pessoas com deficiência era feito em instituições e escolas especiais, e o diagnóstico era feito na escola. O olhar era quando tivesse um desempenho escolar baixo, né, repetência e encaminhamento para essa sala especial. O número das instituições públicas para deficiente aumentou, né, consideravelmente. Por isso, o surgimento da relação fracasso escolar, deficiência e criação de salas especiais. Eram muitas salas especiais, embora muitas salas especiais fossem abertas para o atendimento dessas crianças, o diagnóstico de deficiência ainda não eram claros, né? Por isso que teve esse aumento tão grande. O problema da aprendizagem era atribuído à criança, que não conseguia aprender na escola, que não estava preparada para atender às suas necessidades individuais. Quando eu comecei a pesquisar, fazer esse estudo aqui com a educação especial no Brasil também, eu me deparei com um fato, eu não sei se aqui tem professores do Fundamental Anos Iniciais ou da Educação Infantil. Eu me deparei com uma situação que chega, por exemplo, em março,
os professores eles já querem dar um encaminhamento para a criança. Olha, a sala toda está assim, mas agora eu preciso que chame essa família, porque eu preciso encaminhar para uma avaliação. E assim, sem talvez a gente ter tentado todas as possibilidades que a gente poderia ter tentado enquanto escola, né? Talvez me incomodava muito ali o fato de pensar o que mais a gente pode fazer. Isso é muito forte na escola. A educação especial no Brasil, em Minas Gerais, a presença da psicóloga russa Helena levou à criação de serviços de diagnósticos e classes especiais nas escolas públicas do Estado. Também influenciou a implantação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAES, né? Que a gente ainda tem em alguns lugares, eu acredito. Em 1970, mais de 800 estabelecimentos de ensino especial no Brasil, e a Secretaria de Educação do Estado indicava que a criança deficiente deveria ser integrada no processo educacional comum. No entanto, o que se via era o contrário, as crianças sendo retiradas do processo comum para salas especiais com base em análises não consistentes de deficiência. A escola regular não estava preparada para trabalhar com alunos deficientes, ou mesmo com baixo nível de deficiência de seus alunos. E esses eram responsabilizados muitas vezes pelo seu próprio fracasso. E aí no Brasil eu fiz um paralelo do que a gente foi encontrando, onde fosse assegurando algumas conquistas para a educação especial. Você sabe como é que é o Unicesumar com a burocracia? A Constituição de 1988, que assegurou, né, a democratização do ensino para todos, inclusive para aqueles com deficiência. É isso, né? A educação especial gratuita e obrigatória em estabelecimentos públicos de ensino passou a ser direito. Isso mesmo, Vera, agora. O ECA também confirmou os direitos à educação aos deficientes garantidos na Constituição. E o Brasil vem enfrentando... o Brasil, embora tivesse enfrentado muitas dificuldades para a implantação de políticas educacionais destinadas às pessoas com deficiência, não deixou de seguir os movimentos mundiais para a constituição de uma educação inclusiva. São ações políticas, culturais, sociais e pedagógicas. O país seguiu e vem seguindo as diretrizes internacionais, procurando adequá-las em busca de uma educação para todos e mais inclusiva para os deficientes na sua rede regular de ensino. O Brasil firmou compromisso com outras ações signatárias, né? Assinou a Declaração Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, a Declaração de Salamanca, em 94, a Declaração da Guatemala, em 99, a Declaração de Pequim, em 2000, a Declaração de Caracas, em 2002, e a Declaração de Sapiporo, em 2002. Participou ativamente da Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência nos Estados Unidos, em 2003, cujo objetivo era avaliar o movimento de inclusão nos países participantes. Era um transtorno também que a LDB, que apresenta, né, confirma o direito dos alunos com deficiência de frequentar as classes comuns. Né? A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do ano de 1996, ela propõe essa reflexão. E os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, contendo as adaptações curriculares que devem ser feitas a fim de colocar em prática estratégias para a educação de alunos com deficiência. As diretrizes nacionais para a educação básica em 2001, o Plano Nacional de Educação, que estabelece objetivos e metas para os sistemas de ensino, para que favoreça o atendimento às necessidades educacionais, a Resolução número 1 de 2002 do Conselho Nacional de Educação, o Decreto 6.094 de 2007, que estabelece diretrizes para a educação especial, compromisso de educação para todos, a garantia do acesso e a permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades especiais dos alunos, fortalecendo seu ingresso às escolas públicas, né? E aqui a gente sempre comenta que
Esse decreto, ele fala da garantia de acesso e permanência, e a gente precisa começar, né, também a olhar acesso, permanência e qualidade, né? Porque o acesso e permanência, eu acredito, né, a gente acredita que ele acontece, mas e a qualidade, como as coisas estão acontecendo? O decreto 6.571 ampliação da oferta de atendimento educacional especializado nas escolas públicas do país. O reflexo das ações empreendidas pelo país tem apresentado um cenário positivo da oferta de inclusão do deficiente no sistema da educação pública brasileira. Conforme a análise de Rodrigues e Maranhão, desde 1998, houve um aumento considerável de matrículas de crianças com deficiência na rede pública, com maior participação das esferas municipais, estaduais e federais. Também houve um aumento considerável de matrículas de crianças deficientes na rede regular de ensino, em classes comuns, caracterizando uma maior inclusão, ao passo que o atendimento em classes de ensino especializado tem diminuído. A atual situação da educação especial no Brasil. ênfase no ensino e na escola, ao invés de focar a deficiência em si mesma. A busca de novas formas de ensinar, sem considerar o aluno como um problema da não aprendizagem. Adequação da escola e do trabalho pedagógico à realidade do aluno, com o desenvolvimento de novos recursos e práticas, respeitando-se a diversidade dos alunos. Então, esse olhar, né, da escola buscar cada vez mais do que é possível, o que a gente tem respaldo legal para fazer. A inclusão é um processo lento, pois envolve a reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas suas escolas e o modo como essas respondem à diversidade dos alunos, inclusive aqueles com deficiência. A inclusão envolve a percepção do indivíduo deficiente como ser humano, sujeito singular e plural, digno de ser tratado como igual pela sociedade, com respeito às suas diferenças. E aí a concepção do deficiente na sociedade como cidadão de direito, ser humano digno de respeito, atenção a atendimentos essenciais à vida, é fruto da evolução do próprio conceito de ser humano, concretizado na Declaração Universal dos Direitos dos Homens. A educação inclusiva representa um passo promissor rumo à excelência do atendimento educacional da pessoa com deficiência. É um passo, né? E a gente está nesse passo ainda, mas a gente, como começou ali o slide anterior, é um processo lento, a inclusão é um processo lento, que a gente precisa buscar no dia a dia. Eu vou parar um pouquinho aqui, caso vocês queiram falar alguma coisa, porque senão também eu sinto que eu vou falando muito sozinho. Até aqui, pessoal, como vocês acham? O ritmo, vocês querem colocar alguma coisa? Eu vou tentar ler aqui algumas coisas. A Dilci, é assim, fala Dilci. Complicado ser uma escola montessoriana e a criança não ter um planejamento inicial adequado, com tantas possibilidades de um trabalho efetivo. Perceba aqui uma barreira atitudinal, que impediu a percepção dessas possibilidades. Mas que bom que você chegou, Vânia, na história dessa menina. E assim, eu vejo que eu não cheguei sozinha, né? Eu cheguei junto com outras pessoas. E eu cheguei com pessoas que acreditaram também no que eu queria fazer. Saí em alguns momentos do núcleo de educação até chorando, quando eles falavam para mim que ela tinha que aprender o que todo mundo aprendia. E eu não conseguia, como estava até ali, eu não conseguia ver essa possibilidade. E foi assim, muitos acreditando e pessoas que não mediram esforços ali. Parabéns, obrigado por nos oportunizar esse momento. Eu e a professora Lúcia estamos acessando as salas simultaneamente. Vou sair e acessar outras salas. A professora Sane, que passou por aqui, né? A Fernanda, mais de 10 anos depois, e ainda temos muitas dificuldades com essa permanência e qualidade do ensino. Nós temos. O acesso, ele está garantido. A permanência, eu acredito que até está na lei, está garantida, mas a qualidade
é ali quando a gente vai ver e vai no dia a dia. Eu vejo que existe muito documento para a gente preencher, muito documento e papel se aceita muita coisa, e que é um trabalho diário e que não é um trabalho fácil, né? E que a gente precisa ter essa coragem de ir. Eu não sei nem se é a coragem assim pensada, mas a gente não quer que fique como está. Não basta a lei, a Dilcy falou, né? Não basta. A gente precisa olhar como as coisas acontecem. Eu precisei participar de algumas reuniões onde eu comecei a identificar que, na verdade, talvez esses alunos davam muito trabalho e um gasto maior, né, para a escola. Então, assim, foi uma luta diária para mostrar que a gente conseguia. E que isso impactava também nos outros alunos. E quando eu vi esse final de ano agora, até foi minha filha que me chamou e me mostrou, a minha filha falou, mãe, olha quem está aqui no coral, cantando sozinha no... Era o coral cantando e ela no teclado. Então, assim, para mim aquilo valeu tudo, sabe? A gente fala assim, poxa vida, não é conquista minha, mas eu pude parar um pouquinho e eu não esqueço do dia que a professora me falou, a gente pode pôr um tapete para pôr a carteirinha dela aqui em cima? E eu falei, não, a gente não pode pôr um tapete. E a professora olhou para mim assim, naquele momento eu percebi, e era uma professora que já tinha trabalhado comigo em outras instituições, que ela me achou um pouco cruel, né? Como assim a gente não pode organizar um cantinho dela? Eu falei, não, a gente não vai organizar um cantinho dela, a gente vai deixar uma sala maior, uma mesa maior, porque hoje ela tem essa necessidade, mas a gente vai chegar numa carteira como todas as outras crianças. Então é um trabalho diário, de luta, sabe? E que a gente não pode desanimar. Em alguns momentos a gente se sente meio sozinho. Essa professora que tinha formação em educação especial, a gente passou várias tardes depois das 6 horas pensando no que a gente precisava falar para o núcleo e a gente não queria falar nada do que não tivesse acontecendo, né? Fomos muitas vezes ao núcleo para falar que estava assim, e que a gente estava construindo todo esse material. Não entendi. Então, e mostrar que não é assim, vai lá e faz que você tem que fazer com ela, é só uma adaptação curricular. Não é só uma adaptação curricular, é trabalhoso. Eu vou voltar aqui porque já é quase 10 horas. Vânia, Oi. A Morgana tinha perguntado ali se a aluna ela era verbal ou usava comunicação alternativa. Ela era verbal. Ela gritava bastante, mas a gente conseguia entender tudo que ela queria falar. E, inclusive, a gente conseguiu, com o tempo, perceber que ela pedia as coisas no mesmo tom da turma. E esses gritos, teve esse dia da bolsa da professora, ela rasgou o talão de cheque da professora, jogou tudo no chão, e os amigos saíram gritando, olha o que está acontecendo, alguém vem ajudar. Teve um dia que a sala dela era de frente com uma escada que dava para a rua, ela saiu correndo e foi para a rua. E muito disso a gente percebia que é por conta dela não se sentir pertencente àquela sala. É claro que tem algumas coisas que é dela, a gente conseguiu perceber que ela precisava sair da sala, que a gente precisava de um outro material para ela, o sistema apostilado foi muito pronto em atender, eles elaboraram um material com as considerações que a gente foi construindo, com a mesma capa. Isso era um pedido nosso, que tivesse a mesma capa do material da turma, porque ela não tinha apostila. Então, aquilo parece que para a gente era um ponto meio assim, a gente quer que tenha essa capa, e veio com a capa. A princípio a gente tirou cópia do que a gente queria e começou a organizar na escola, colocamos a capa, nós fizemos, né, uma apostila, colocamos a capa ali, mas quando a gente conseguiu isso do material apostilado, foi uma conquista muito grande, muito grande. E a questão do envolvimento a mãe era uma professora e que não media esforços e que ela queria mais também,
sabe? Então, isso ajudou muito a gente, até mesmo em alguns momentos em que, assim, a gente olhava algumas, por exemplo, tinha as tias que cuidavam no pátio e eles olhavam para a gente como se a gente fosse carrasca, sabe? Porque elas cuidavam dela, elas organizavam o lanche dela, tudo. E parecia que estava sendo muito doído aquilo que a gente estava fazendo. Ela estava no quarto ano, quando nós começamos esse trabalho, ela tinha 8 anos. E aí a gente fez uma busca do que ela tinha de material anterior, era material de muita cópia, muita cópia. Isso que a gente... E também a gente não entendia porque tanta cópia e para o núcleo servia tanta cópia. Né? Existia uma cobrança, mas também não existia um acompanhamento. E a gente não queria fazer de conta que estava tudo bem. E eu sei que depois disso, passaram por ela muitos outros professores, né? Agora ela está no Fundamental 2, que fizeram a diferença na vida dela também. E essa professora com formação em educação especial que ficou com ela, era uma professora que também dava aula no curso de pedagogia, essa professora fez a diferença na vida dela. Ela não me disse esforços, era de noite, ela estava, Vânia, o que você acha que a gente fazer isso aqui? Assim, vamos tentar esse material? Você acha que dá certo? A gente já se viu na janela falando para ela a gente tinha que falar da zona rural e da zona urbana, tinha esse conteúdo, né? Agora mudou o termo. Na janela, explicando, lá embaixo, falando, sabe? Nós fomos com a turma toda no sítio de um amigo, mas foi possível. Vou voltar aqui. Acho que eu já estava apresentando, né? A Neuci ergueu a mão, Neuci? Sim. Bom dia. Bom dia. Vânia, todo esse relato que você está dizendo, eu já passei por isso. E o que eu tenho assim, para contribuir bom, deixa eu me apresentar, né? Eu nem me apresentei, desculpa. Eu sou a professora Neuci, eu trabalhei 8 anos na sala de recurso multifuncional, sou especialista também em educação especial, e 4 anos eu trabalhei na sala de recurso, não com um aluno autista, né? Mas o que você estava me dizendo aí me fez eu lembrar de uma aluna que ela não era verbal, ela tinha deficiência intelectual grave, e isso foi numa escola rural. E lá os professores deixavam ela no canto. E quando eu cheguei, eu falei assim, não, eu vou mudar, eu não quero isso. Então, tudo que eles estavam fazendo, eles colocavam, que nem você disse, pegava as apostilas, pegava material impresso assim, e dava, e jogava para ela lá, só para pintar, sabe? Não ensinava ela a ir lá ao banheiro, não ensinava ela a escovar os dentes, não ensinava, sabe? Umas coisas assim básicas que ela poderia aprender. E aí eu cheguei e eu mudei. Aí teve uma professora de ciências, ela disse assim para mim, Neuci, hoje eu vou trabalhar fora da sala de aula, eu vou no campo, você vai ficar com a aluna? Eu disse, não, você vai levar ela, você vai mostrar, mesmo ela não sendo verbal, ela vai compreender alguma coisa. E aí ela falou assim, será, Neuci? Eu falei, vai. Aí ela levou a aluna, porque ela queria colocar para mim, entendeu? Aí eu disse assim, não, você vai levar. Quando ela voltou, ela foi lá na minha sala, eu tenho até a foto, gente, a coisa mais linda. Ela falou, olha aqui, professora, ela buscou a pedra, ela desenhou, ela, sabe, ela se sentiu acolhida. E é coisas assim que raramente alguns professores fazem, né? Isso é difícil, nós temos que mudar isso, entendeu? E se a gente não bater firme, nossa, é terrível. E aí, depois... Eu acho que não é nem porque a gente é legal, nem por nada. Eu acho que é por uma questão de tudo que a psicologia histórica e cultural fala pra gente. É por uma questão de humanização. Senão não vale a pena a gente estar lá, né? É verdade. E se a gente não bater firme, não cobrar, a gente não acontece, né? Não acontece. E aí, no ano de 2018, eu também trabalhei 2 anos na sala de recurso com os alunos de jovens e adultos. E aí também foi a mesma coisa, Vânia. Eu achei que era só que comigo acontecia.
Não, não é. Mas assim, como que é, né? E aí eu também mudei muito lá. E quando você falou de gêneros também, aquela sala onde que eu tinha assim, eu tinha 15 alunos. E eles nunca tinham ido na biblioteca, Vani. Quando eu comecei, que eu falei para ele, eu falei assim, então, eu falei assim, como que eu vou trabalhar com os alunos de jovens e adultos, né? E aqui nessa sala de recursos, gente. Aí eu montei um projeto, eu falei, não, eu vou trabalhar com um projeto, a realidade deles. Eu montei sobre embalagens. E nessa embalagens, eu levei os alunos, no final, numa fábrica para ver. E tudo disso aí, Ivan, eu fiz um livro. Eu produzi um livro com eles e assim, são histórias, todos eles, ó. Eu tenho deficiente visual, auditivo e só não tinha o autista. Eu não conseguia trabalhar com autista, na sala não tinha, né? Uhum. Aí tem todos eles. E aí eu comecei a trabalhar com jogos, e aí eu montei o alfabeto, pizza do alfabeto. Por que a pizza do alfabeto, Vani? Porque você vai trabalhar, que nem você também lá disse lá, gente, como é que chama? Sobre os materiais, os ingredientes que faz uma pizza. Para os adultos, nossa, eles apaixonaram. Quantos quilos de trigo vai para fazer quantas pizza? Qual que é o valor dos ingredientes? Então, aquilo ali, sabe? Aí eu incomodei o sistema lá deles, você entendeu? Eu incomodei algumas pessoas dentro da escola. Aí, quando foi no ano de 2018, eles não me deixaram eu entrar, porque eu não sou efetiva, sabe? Aí, beleza, tudo bem. Mas aí eu continuei meu trabalho, fui para outra escola e lá eu conheci um autista. E ele estava numa sala do 5º ano, aí a mãe dele, como mudou, né, essas questões mudam, aí a mãe dele disse assim para mim, foi lá na minha sala, professora, você tem que cuidar dele assim, assim, assim. Aí eu olhei, ele tinha o quê, 12 anos? Eu falei assim, não, tudo bem, pode deixar, eu vou fazer tudinho. Aí eu falei, pronto, o que eu vou fazer com ele? Que material que eu vou montar? Aí eu montei a casa do calendário. É bem grande, ainda não postei nada, ainda não consegui colocar meu material. E aí eu coloquei, eu fiz a casa do calendário. Quando eles chegavam, eles iam lá, cada mês, assim, o dia do mês, eles tiravam uma fichinha. E dentro dessa fichinha tinha uma pergunta. Só que ele não perguntava para mim, ele perguntava para o colega dele. Que legal. Aí ele falou assim, professora, mas o que é isso? Olha para você ver, Vani. Eu fiz uma pergunta lá sobre o chapéu, que tinha aba. Ele não sabia o que era. Só que eu também não tinha estudado assim, que as configurações lá das imagens, tudo, você tem... Ai, meu Deus, a bateria está acabando. Peraí. Enquanto você coloca aí, eu vou ler aqui o que a Morgana colocou. A responsabilidade está muito só no professor. Temos que investir em material e até mesmo em mobiliário adequado. Morgana, e você sabe o que eu penso? E quando não der certo também, a gente não pode tomar para a gente. Porque a gente precisa de políticas educacionais, pensadas, organizadas e sistematizadas, né? Porque realmente parece que depende de uma força nossa. E a gente não tem essa condição, então a gente precisa ter essa força, mas a gente também precisa ter políticas firmes, adequadas, né, conquistadas, para a gente atingir todos esses objetivos que a gente gostaria de atingir. Oi, Nilce? Então, aí eu pensei, né? Aí eu coloquei naquilo ali. Aí ele falou assim, professora, o que é aba de chapéu? Aí eu Aí eu falei, gente, agora que eu sei que eles... Aí eu fui falar para ele. Ele falou, tá bom então. E aí ele continuou, sabe? E aí ele começou a fazer desenhos. Ele é ótimo em desenho. Aí eu comecei a investir. Aí só que mudou de novo, outro ano, eu não continuei, né? Mas a mãe dele está sempre em contato comigo, e isso é muito bom. Mas a sensação de que você fez, assim, quando você, igual eu falei dela esse ano, que eu vi agora no final do ano,
a sensação de que quando passou por ali, você fez tudo que você podia, né? Sim. Uhum. E outra coisa também, falta assim, material assim que eu falo assim, que nem eu trabalhei com uma aluna deficiente visual, Vânia, não tinha o material ali para eles, entendeu? E veio o recurso. Isso foi minha briga ali, sabe? Eu futuquei, entendeu? Mas assim, fazer o quê, né? Então, Mas a gente tem difícil, que né? seguir. Esse dia eu estava ouvindo a aula da Eu minha achei que filha era só. na universidade, e ela tem um aluno cego. Então, assim, o que eu vi naquela aula dela? Todo o empenho de organizar as figuras do jeito que ele pediu no Word, do jeito que ele pediu as imagens. Mas, assim, é um empenho muito grande, mas também não pode ser só a nossa boa vontade. A gente precisa de políticas também que nos ampare para tudo isso. A Neuci falando, eu lembrei, né? Então, nesse projeto que eu trabalho, nesses 7 municípios, esse projeto social, a gente tem um projeto de literatura infantil, que chama Contagiar pela Literatura. E é enviado uma obra semanal. E em 2 municípios, esse projeto ele é feito em sala de recurso. E teve uma obra que foi A Caixa de Jéssica. Não sei se vocês já leram essa obra. A Caixa de Jéssica? Isso. Ah, tá. É uma menininha que vai para a escola e ela não é aceita, então ela leva uma caixa e com tudo que ela pode chamar a atenção das crianças. Ela leva brigadeiro, daí eles comem brigadeiro, daí eles já não querem mais papo com ela, então ela leva um monte de coisa. E aí, numa dessas crianças dessa sala especial, o Jorge quis fazer a caixa dele. Então a gente ajudou ele a construir a caixa do Jorge. E ali ele expressou tanto do que ele queria também, pelo fato de, em alguns momentos, ele não se sentir aceito por todo mundo da turma. Né? Ele vai de manhã no ensino regular e à tarde ele fica nessa sala. Então, quanto ele pôde falar por meio dessa obra, A Caixa de Jéssica. Então, a gente precisa buscar, né? Cada dia, tentar pensar, parar e organizar. Tá. Luiz, espera só um pouquinho. Luiz, tá. Eu vou voltar aqui na apresentação. Só um pouquinho. Enquanto você falou sobre a caixa, Vânia, eu tenho aqui você falando da caixa e quando eu li o livro do Dom Casmurro, aí tem lá, da obra da Alice no País das Maravilhas. Então, eu peguei 2 livros. Por que 2 livros para me ler? Qual que é? Sim, se eram iguais, né? E teve um livro que tinha uma poesia na capa lá Alice no País das Maravilhas. E dentro dessa poesia tem lá a gaveta da infância. E eu produzi essa caixa. Essa caixa que é a gaveta da infância. História dentro da história. Que linda! Aí, ela é de papelão, Vânia, entendeu? Aí, então, quer dizer, tudo aqui, porque nós tivemos uma infância, né? Então, a gente guarda tudo aqui dentro. Então, aí, quando você falou lá da caixa, que tem que deixar, tem que tirar da gaveta da caixa lá, né, os material e tudo. Então, aqui, porque nossa história que está aqui dentro, dentro da história, né? Lindo então, demais. aí eu fiz a gaveta da infância, por causa da Alice, né? Então, eu estava lendo muita obra com eles lá. Lindo demais. Aí, como eu não fiquei na sala, eu não apresentei meu projeto. Mas o ano que vem eu vou estar, porque passei no concurso, agora só estou esperando ser chamada. Bom, parabéns. Agora você vai poder efetivar realmente o que você acredita. Sim, sim. No meu Face tem a devolutiva. Alguns professores, eles postam o que as crianças fazem nesse projeto Contagiar pela Literatura. Então, tem várias crianças falando do que elas achavam que tinha que ter na caixa deles. E essa aqui é a gaveta da infância. Eu achei assim, falei, nossa, é fantástico. Aí muita gente fala, para que isso? Não, por quê, sabe? Faz a diferença. Atrapalha, mas tá bom, gente. Obrigada, tá? Eu vou voltar aqui, vocês me falam, então, se vocês estão vendo aqui, né? Sim, tá ótimo. Aí, nesse projeto meu para o doutorado, eu coloquei um momento para falar um pouco do transtorno do espectro autista. Então, eu fui colocando, de acordo com o manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, né? Fui fazendo algumas considerações de extrema importância. Dessa forma, o papel dos docentes para a identificação de alguns sinais que possam apontar a TEA
é de extrema importância, o que lhes permite buscar novos conhecimentos, estudos e propostas de atividades para auxiliar o desenvolvimento desse alunado em específico. Então, a gente precisa ter esse olhar muito atento e esse olhar muito cuidadoso também. Porque a fala do professor, ela precisa ser muito pensada, né? Chega alguns documentos para a gente preencher de alguns algumas coisas, alguns médicos, alguns profissionais, e que a gente precisa pensar muito para preencher esses documentos. O nível de gravidade diferencia de pessoas que manifestam um quadro leve, com integral independência e distintas dificuldades de adaptação, até aquelas que são dependentes para atividades da vida diárias. Então, quando eu leio aqui atividades para a vida diária, eu tive uma diretora que me apoiou muito. Ela trabalhou muitos anos na PAI e ela estava como diretora desse colégio. E ela falava isso mesmo, Vânia, atividades para a vida diária, atividades para a vida diária. Então, isso foi um ponto que a gente ficava a todo momento pensando. Atividades para a vida diária. Exigem que na escola sejam oferecidas atividades que minimizem ou superem as dificuldades do aluno, que aprendam e se desenvolvam dentro de suas condições. Para atender as pessoas com TEA, a escola consideraria as suas especificidades, sem esvaziar o conteúdo escolar ou negligenciar as suas forças e habilidades próprias. Então, não dava para fingir que estava tudo bem, né? As funções psicológicas superiores são desenvolvidas nas pessoas com TEA por meio de trabalhos pedagógicos, dentre eles os diferentes gêneros textuais. Né? Então, aqui eu pretendia trabalhar o gênero textual instrucional em sala de aula, pois seguir as instruções, realizar tarefas passo a passo, contribui para o desenvolvimento da linguagem, da atenção e do raciocínio, funções que são enfatizadas na própria pesquisa. Além do desenvolvimento escolar esperado, as práticas sociais auxiliam na execução de tarefas do cotidiano com mais facilidade e a seguir orientações dadas por seus convíveres. Então, por que o manuais de jogos de mesa? Porque tem uma organização, uma sistematização que vai implicar também nas atividades da vida diária, que vai fazer essa sistematização acontecer, né? Como eu falo, como eu apresento. Então, isso também vai implicar nessa minha aluna chegar lá e pedir o lanche. Aqui como, né, onde o movimento de inclusão teve início na Europa, na década de 1950 e 60, mas atualmente apresenta um novo formato. Eu quero chegar nos jogos para a gente conversar um pouquinho. A educação especial é consequência de transformação, da construção da sociedade, do avanço das políticas e dos movimentos sociais que intimam o Estado na socialização de seus deveres e direitos para com os indivíduos sociais, a fim de viabilizar a formação dos profissionais da educação, que também é influenciada pelas transformações ocorridas em conjunto no mundo do trabalho e na economia do país. Assim, ao longo das transformações econômicas e sociais, é possível perceber como a representação da deficiência se modifica. Ontem, na fala do professor Éder, né, na abertura do evento, ele colocou isso, né? Que a gente não tem essa praticidade, eu ensino isso para isso, eu faço isso por causa disso. Essa exigência, né? Sempre tem algo que é cobrado desse mundo, pensando na economia do país, mas que a gente consiga ter esse olhar de humanização. Construir uma sociedade inclusiva é um processo de extrema relevância para o desenvolvimento e a conservação de um Estado democrático. Nesse aspecto, entendemos por inclusão o direito do alcance continuado ao lugar comum da vida em comunidade a todos. Ao saber que a comunidade necessita estar norteada por ações de acolhimento, a diversidade humana, aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na equiparação de oportunidades e desenvolvimento com qualidade em todas as suas dimensões da vida. Deixa eu só ver o horário aqui, peraí. Tá. A educação inclusiva tem muito a contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação.
É preciso avançar para além da legislação que propicia o acesso e efetivar uma escola promotora de aprendizagem e desenvolvimento para todos os alunos, numa perspectiva que reconheça as singularidades da organização sociopsicológica dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Aqui é uma fala da professora Nerli da UEM, que ela foi minha professora, e que ela coloca, né, que a gente precisa ir muito além do que está sendo posto. E aqui que eu gostaria de chegar com vocês, o jogo e o brinquedo. O uso de brincadeiras, explorando o lúdico no processo de ensino-aprendizagem pode ser feito obtendo-se resultados mais que satisfatórios. Trabalhar com jogos pode ajudar bastante no processo de ensino-aprendizagem, quando possibilita uma relação mais harmoniosa entre alunos e professores e também se tornando uma forma de aprender e ensinar de maneira mais lúdica. Então, na pesquisa que eu fiz, eu identifiquei essa preocupação dos professores em ensinar de maneira mais lúdica. O professor, ele busca por isso. Os jogos podem se constituir em um excelente instrumento para ajudar os alunos a se desenvolverem em projetos que representem situações significativas, além de um grande aliado para o desenvolvimento cognitivo, quando permeiam atividades que promovam a atenção, a concentração, a flexibilidade, seletividade de estímulos, capacidade de abstração, planejamento, controle mental, autocontrole e memória operacional. Então, assim, é importante. A gente precisa trabalhar com os jogos. A brincadeira é uma atividade predominante na vida da criança e ocupa boa parte do seu tempo. Leontiev, em seus estudos, também identificou a importância dela na vida da criança, mas definiu essa importância não somente pelo caráter lúdico, que lhe é próprio, ou pelo tempo e frequência em que ocorre no cotidiano da criança. Segundo ele, a brincadeira é responsável pelo desenvolvimento da criança na infância. Olha lá, a caixa da infância. Pois se constitui na sua atividade principal nesse estágio. Nessa brincadeira, a criança relaciona-se com o mundo real, interage-se com o outro e entra em contato com os outros objetos da cultura. Eu até separei um experimento, uma atividade que em uma das obras do Vygotsky, né, tem as obras dele, e eu até quero ver se eu passo para vocês aqui, mesmo que seja só para vocês terem, onde tem uma cena que acontece que ele na sala de aula com as crianças, né, chama experimento médico. E aí vocês vão ver o quanto que a criança conseguiu pensar e imaginar. Então, a brincadeira, ela faz com que a criança relacione com o mundo real. Quando a gente está no CMEI, né, que a criança vai brincar de boneca, quanto que a criança precisa mobilizar naquele momento para parar um pouquinho e pensar como que a mamãe faz com o nenê, para ela poder fazer igual. Então, né, e aí esse momento que as funções psicológicas superiores, a atenção, a memória, ela está ali, ela está em desenvolvimento, porque a criança precisa parar, precisa pensar, ela consegue até usar as mesmas palavras. Quando a criança brinca de professora, né, às vezes até choca a gente, porque ela precisa parar, ela precisa pensar para fazer como a professora faz. Então, ela interage com o outro e entra em contato com os objetos da sua cultura. Porque ela precisa mobilizar todas essas funções naquele momento. A brincadeira não se apresenta como um aspecto isolado, mas como uma atividade cultural, aprendida com o outro, em um contexto onde lhe é atribuído esse sentido de brincadeira. Não é decorrente de tendências instintivas, ao contrário. É uma atividade precisamente humana, pois ela se constitui com base na percepção que a criança tem do mundo, dos objetos humanos e dos fatos reais com os quais se depara. O Vygotsky também, né, quando ele coloca que a gente precisa ter uma atenção com as máximas elaborações, não é qualquer coisa que a gente apresenta para a criança.
E eu costumo falar bastante com os professores quando eu converso, assim, nossa, Vânia, mas daí a gente não tem esse material. Eu falei, tem. A gente vai trabalhar com pedra. Por que a gente não pinta essa pedra? Então, isso são as máximas elaborações, né? Quando a gente precisa, talvez, fugir um pouco dessa cultura que é só papel sulfite na escola, né? A gente, ou, eu sei que é o que a gente tem, que é o que é mais em conta, mas tudo para a gente hoje é o EVA. A gente precisa pensar em máximas elaborações, a gente precisa pensar na organização desse espaço. Vamos fazer um teatro com as crianças, o que a gente vai construir ali com elas, né? Nós fizemos um teatro com as crianças da educação infantil e a gente deu, um deles tinha que filmar, e ele organizou todo mundo, ele falou, na sua hora você fala. E o aluno pediu para falar, ele falou, não, tem gente falando. Então, isso são as máximas elaborações que o Vygotsky nos apresenta. Vygotsky estudou sobre o papel da brincadeira e relacionou ao desenvolvimento psíquico da criança. Os desejos da criança que não podem se concretizar devido aos limites próprios da idade. Podem ser realizados na brincadeira, onde ela tem a liberdade para o uso da imaginação, observando e reinventando o mundo real à sua volta. O brinquedo cria, na criança, uma nova forma de desejo. Ensina a desejar, relacionando seus desejos a um eu fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. A brincadeira tem base no vivido, mas não se constitui em simples reiteração da realidade conhecida. Nela, a criança usa objetos substitutivos, usa a imaginação, encena, dramatiza situações, personagens, ressignificando essa realidade. O desejo de viver a realidade do mundo adulto leva a criança a imitar as ações deste mundo. Assim, pela brincadeira, é capaz de vivenciar, recriar esse mundo real que observa acontecer pelo adulto, mudando seu comportamento como se ela tivesse mais idade. Por meio dessa imitação, ela antecipa várias vivências, comportamentos e regras do universo, né? Então, o Vygotsky, ele coloca que a gente não pode parar, né? A gente não pode aceitar aquilo que a criança faz como se ela não conseguisse fazer mais do que aquilo. O que ele coloca é que a gente tem que lançar pequenos desafios para a criança. Não lançar um desafio tão longe, porque ela vai se sentir desmotivada, a gente mesmo, né? Se o nosso desafio for muito longe, a gente fala, não vai dar certo. Mas que a gente vá lançando pequenos desafios para que a criança consiga chegar lá nesse desafio que a gente gostaria maior. Que a gente gostaria, como eu te falei, o trabalho dela estava muito bom. Vygotsky considera a brincadeira como importante para o desenvolvimento, pois funciona como uma zona de desenvolvimento proximal, adiando situações e ações não amadurecidas nas crianças, mas que se consolidarão no futuro. Na brincadeira, a criança aprenderá regras, valores sociais, os quais muitas vezes na realidade social não conseguiria operar, mas que serão internalizados durante a brincadeira. O que pode e o que não pode, né? Eu estou olhando aqui a hora para a gente não... Então, assim, jogos e brincadeiras assumem um papel fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança. O lúdico não se constitui como uma alternativa, mas fundamentalmente necessária para a criança, por meio do qual ela se apropria do mundo e se constitui enquanto sujeito histórico. A gente começou a nossa conversa falando, né? Que é um sujeito histórico. E mais, o jogo, principalmente o faz de conta, é apontado como uma atividade fundamental ao desenvolvimento psíquico da criança. Nesse processo de constituição da capacidade lúdica, a presença do outro se torna fundamental, em especial para a criança com deficiência. É por isso que a gente precisa pensar da criança na sala de aula. A gente aprende com o outro, né? O Vygotsky coloca isso. E a gente aprende com as diferenças. Então, a gente precisa... eles precisam estar todos ali. E aí, o trabalho é nosso do que a gente vai fazer para que isso aconteça, e não só nosso, mas também, também das políticas, né? O que foi apresentado mostra, ainda que superficialmente, o quanto o jogo e a brincadeira podem
ajudar no engajamento do aluno nas atividades propostas na sala, assumindo papel relevante no seu desenvolvimento, principalmente em situações que o aluno apresenta dificuldade de aprendizagem. É assim que a gente aprende. Às vezes a gente está falando, e a gente está olhando para o aluno, ele está com uma carinha de que ele não entendeu nada. Aí a gente começa um jogo e põe os outros juntos. E o aluno fala aquilo que a gente acabou de falar, só que de uma forma que o amigo entenda. Né? É na relação com o outro. E aí, né, nesse projeto meu, a intenção desse trabalho com o gênero textual. O desenvolvimento do psiquismo do homem, segundo a teoria histórico-cultural, está relacionado à criação e desenvolvimento dos signos ou sistema de signos, denominados como instrumentos psicológicos. Para Vygotsky, os signos exercem o papel de um instrumento de trabalho, como meios auxiliares indiretos para solucionarem determinado problema. Nesse caso, no campo psicológico, a gente pensando nos jogos agora, lembrar, narrar, contar, comparar, é preciso, por meio dos signos, que o ser humano seja capaz de interagir com seu meio, sendo aqueles mediadores internos dessa relação, sem operar mudanças externas, mas internas no indivíduo. O signo, então, não modifica em nada o objeto da operação psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido para o controle do próprio indivíduo. O signo é orientado internamente. E aí é que eu quero conversar um pouquinho com vocês. A própria ideia de que o homem é capaz de operar mentalmente sobre o mundo, necessariamente a existência de algum tipo de conteúdo mental da natureza simbólica, isso é, que representa os objetos, situações e eventos do mundo real no universo psicológico. Eles vão pegar, eles vão ler, eles podem ler a imagem, eles podem construir uma sequência. Os signos são construções humanas, produzidas pelo homem e suas organizações sociais ao longo do tempo. Por isso, carregam características sociais e culturais dos grupos a que pertencem. E são passíveis de transformações, à medida em que a própria sociedade e sua cultura também se modificam. Conforme o entendimento de Barros, os sistemas simbólicos que agem como mediadores da relação homem-mundo estão imbricados no sociocultural. Por essa razão, transformam-se historicamente com processos sociais. Então, essa justificativa para esse trabalho com os jogos de mesa, que são o gênero textual manual de jogos de mesa, compreende textos injuntivos ou instrucionais, cuja função é transmitir para o leitor mais do que simples informações. Visa, sobretudo, instruir e explicar. A linguagem dos textos injuntivos é simples e objetiva. Um dos recursos linguísticos marcantes e recorrentes desse tipo de texto é a linguagem dos verbos no imperativo, quando indicam uma ordem, faça, fale, ou também na forma nominal do verbo no infinitivo. Apresentam estruturas simples, de fácil compreensão pelo leitor. Então, a gente pode usar jogos que nós já temos e nós podemos construir de acordo com o que a gente gostaria ou contemplando o objeto de conhecimento que teria que ser trabalhado naquele momento, né? O conteúdo, que agora na base ele aparece como objeto de conhecimento. Então, esses jogos eles podem ser construídos. A injunção está presente em gêneros como manuais e instruções de uso e montagem, os textos de orientação, leis de trânsito, recomendações de trânsito, direção, regulamentos, regras de jogo, regimentos, as leis, os decretos, os textos que ensinam a confeccionar trabalhos manuais e objetos para o lar, as bulas de remédio, os textos doutrinários e as propagandas. Sua estrutura é linear e temporalmente ordenada. A gente precisa, né, dessa calma, dessa ordem, constituída de uma sucessão lógica ou cronológica de fases,
ou etapas de um comportamento ou processo a executar. Apresenta orientações, prescrições, instruções, regras que mostram passo a passo como realizar o jogo, segundo a configuração e objetivo deste. Esse tipo de gênero se dirige diretamente ao interlocutor e busca levá-lo a uma direção específica, ensinando-o a fazer algo, ensinando a fazer e como fazer algo, um comportamento futuro. Então, eu consigo atingir meu objetivo ali. Pela necessidade de objetividade, clareza, o gênero textual Manuais de Jogos de Mesa apresenta texto com construções breves e simples. Quando tiverem alguma coisa para falar, falem aí, pessoal, que eu não tô vendo, então vocês me falam. Apresenta uma forma neutra de tratamento, uma vez que se dirige tanto às mulheres quanto a homens, crianças e adultos, jovens e idosos, né? A instrução é a mesma. Então, eu ganho com isso, porque eu não estou falando que isso é para criança dessa idade. Então, isso é uma conquista. O gênero textual, manual de jogos de mesa, como já tem mostrado, busca ensinar algo ou como fazer com que algo seja realizado ou aconteça. São pequenas tarefas que levam a um acontecimento maior, que é o objetivo geral, o destinatário. Geralmente, sabe-se que o texto injuntivo o conduzirá através de uma sequência programada de microações a concluir uma macroação, que almeja ou está incumbido de efetuar. Então, quando eu falei lá que o Vygotsky fala que nós precisamos lançar pequenos desafios para chegar nesse desafio maior, nessa macroação. Porque se eu lançar já esse grande desafio, as crianças vão pensar, não dá para mim, né? Não é nem assim, é intencional, mas elas vão falar, não dá para mim e eu não vou fazer. Então, isso acontece muito, quando a gente quer que as crianças já façam isso desse jeito. Diferente de outros gêneros, até mesmo compostos por textos injuntivos, como receita, o gênero de manual de jogos não permite alterações em suas regras, sem prejuízo para o objetivo do jogo. Rosa apresenta um agrupamento preliminar de textos injuntivos, considerando a função sociocomunicativa de cada gênero. Os gêneros textuais manuais de jogos de mesa se enquadram na categoria de texto regulador, prescritivo, que visam obrigar alguém a efetuar algo. Então, quando eu li essa palavra obrigar, ela me chocou um pouco, né? Porque lá no começo eu falei que eu queria fugir de atividades mecânicas com esse trabalho. Mas é obrigar no sentido que para realizar essa atividade, você tem que fazer dessa forma. Então, por exemplo, isso vai fazer com que o meu aluno autista perceba que para pedir o lanche, ele tem que fazer dessa forma. Que para pedir para falar para que está no limite, que precisa sair um pouco da sala, ele precisa fazer dessa forma e estabelecer alguns códigos. Considerando as individualidades da criança autista, o uso dos gêneros textuais instrucionais representa um instrumento relevante, uma vez que o gênero textual é um importante mediador entre o mundo real e o indivíduo, e deste com os outros membros da sociedade. Por isso, embora seja semelhante a outros gêneros, o gênero textual manual de jogos de mesa também pode ser considerado um instrumento eficaz para o ensino em sala de aula. Sua estrutura ainda simples proporciona eficazmente conhecimentos, regras, comportamentos, inter-relação e internalização em situações concretas e efetivas de comunicação verbal por meio de enunciados completos, auxiliando a criança no domínio da linguagem, a socializar-se, a interagir com o outro e com situações. Então, tudo que a gente veio conversando até aqui. A ligação com os jogos e brinquedos torna o gênero em questão atrativo, capaz de prender a atenção da criança, a seguir regras e instruções apresentadas imperativamente ao aprendiz. Essa relação do gênero com o jogo pode ainda ser ponto de partida para o desenvolvimento de outras regras para brincadeiras presente no repertório próprio da criança.
estimulando assim a sua criatividade, a imaginação, o desenvolvimento das funções psíquicas. Então, por exemplo, a gente pode, num outro momento, sentar todo mundo e criar outras regras para uma nova situação onde todos irão jogar. E aí, as considerações parciais, né? Então, esse foi um projeto que eu fiz para a entrada no doutorado, né? E agora eu estou em conversa com a minha orientadora, a professora Sani. Então, eu tenho as considerações parciais. O trabalho com os gêneros textuais tem sido proposto como forma de concretizar a aprendizagem escolar, uma vez que se constituem como mediadores para o desenvolvimento da linguagem e da comunicação, favorecendo a interação entre os indivíduos. O trabalho com o brincar e os jogos também têm sido indicados, considerando-se a importância do lúdico para a aprendizagem, e o brincar como mediador para o desenvolvimento das funções psíquicas da criança. O estudo realizado até o presente mostra que o gênero instrucional Manual de Jogos de Mesa configura-se como instrumento capaz de auxiliar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, uma vez que apresenta uma estrutura simples e objetiva, ao mesmo tempo em que trabalha com o tema da ludicidade, relacionado ao jogo e ao brincar inerentemente atrativo para a criança. O trabalho com esse gênero pode auxiliar a autonomia linguística da criança autista, bem como sua criatividade, e levá-la à interação com o mundo ao seu redor e agir significativamente sobre ele. Então, essas são as considerações parciais. E aqui as referências que eu utilizei para esse trabalho, né, até o momento. E aqui meu e-mail, né? Meu contato também. Também, né, nas redes sociais, meu nome é Vânia Regina Machado, está colocado assim. E também eu me coloco à disposição de todos vocês para o que precisarem, para tirar dúvidas, né? E agora também para a gente conversar um pouquinho. Vânia, queria agradecer já, né, pela tua fala aí. Eu acho que foi muito produtiva e vai contribuir muito, né, para todos nós que estamos aqui, inclusive para mim, né, que minha pesquisa, não cheguei a comentar com você, mas a minha pesquisa também é com autistas e o meu objetivo é desenvolver um jogo para fazer educação nutricional com autistas, né? A questão da nutrição é extremamente importante, né, para a qualidade de vida do autista. E quando eu comecei a fazer minhas pesquisas aí para pensar no que eu ia fazer, eu me deparei com essa realidade, né? Pensa-se muito em educação nutricional para pessoas normotípicas e a gente não fala muito sobre o autista, né? Então, o objetivo da minha pesquisa é justamente esse, desenvolver essa ferramenta que vai ser em formato de jogo, né, para promover a educação alimentar e nutricional com essas crianças, né? Eu vou trabalhar ali com crianças, né? Porque ali dos 7 aos 12 anos, mais ou menos, é a fase ali que a gente consegue ainda moldar o hábito alimentar, né? A partir disso, a gente já começa a ter uma consolidação ali desses hábitos alimentares, então a gente vai trabalhar aí com essa faixa etária. Que bacana. E aproveitando esse gancho, né, já que a gente tá falando disso, eu queria perguntar, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você acha dos jogos digitais para essa população? Você acredita, o que seria mais viável, assim, do teu ponto de vista, esses jogos físicos ou virtuais, digitais? O que você acha? Como eu comentei dessa aluna, por exemplo, ela tinha um momento que ela queria ir na no laboratório de informática. Ela queria jogar. Então, eles são muito interessantes, os jogos virtuais. E eu acredito que os jogos também, que a gente possa jogar com as crianças ali. Quando você falou desse trabalho seu, eu acho sensacional, porque eles têm muitas restrições alimentares. E eu já acompanhei um trabalho onde se tentou, por exemplo, a criança não comia fruta. E tentou até mesmo com sorvete. E a criança teve vômito na hora. Então, assim, precisa ser pensado isso que você falou, muito bacana. Eles têm muitas restrições
e tem que ser respeitado, eles não querem, eles não vão comer, não dá, o que é mole, assim, não tem condições, eles precisam de alimentos, vou dar um exemplo, batata frita, é bem tranquilo, né? E aí eu vivenciei essa situação do sorvete, que era para colocar a fruta, e que nem assim foi possível. Então, é um cuidado muito grande. Os jogos virtuais, por essa aluna, eu vejo que eles são sempre bem-vindos. Mas também os jogos ali para você jogar com a turma também, eu acho que é bem bacana. Eu acho que a elaboração de um jogo também, com essas instruções, é um material riquíssimo. Muito obrigada, já me ajudou aí, né? Porque a gente ainda está nessa fase aí, a gente vai começar, na verdade, essa investigação aí a partir do ano que vem né, com entrevistas aí com pais e familiares para chegar a um consenso, né? Vamos fazer um jogo físico, um jogo virtual, né? A princípio é para ser algo virtual, né? Mas o virtual, eu acho que assim, ele vai... pensando a nossa realidade hoje, ele vai encantar mais as crianças. Exato, né? exato. Os desafios. Eu tenho uma amiga aqui que ela é nutricionista e ela tem um projeto, não é para autista, mas ela tem um projeto que ela vai, por exemplo, ela vai criar uns kits e ela vai, o objetivo dela é que a mãe faça o pedido no aplicativo e que esse kit chegue para a criança. A criança pode pedir, a entrega vai ser feita para a criança e ela vai ter pontos lá. Então, assim, isso chama muita atenção hoje, né? Então, o jogo ali online, né? Eu acho que ele é bem bacana também, porque a criança tá assim, né? Exatamente, exato. E até com essa questão agora da pandemia, né? A instituição onde eu vou desenvolver a pesquisa, eles também tiveram essa aula online, tiveram esse contato aí, né? Com essa questão virtual. E tô bem animada, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito trabalhar. A seletividade alimentar deles é uma questão que a gente precisa desse olhar, né, mais atento. É bem bacana isso, sim, porque não é porque eles não querem nem nada, eles não conseguem comer algumas coisas e tem que ser respeitado. Exato. Alguns, né, têm a sensibilidade ali, a textura, né? Às vezes tem alguns que não conseguem consumir alimentos que fazem barulho, né? Na hora de mastigar, às vezes faz barulho e não quer, né? Então, é muita coisa envolvida aí. E acho que por exemplo, não falando em alimentação agora, mas um aluninho da educação infantil, ele não consegue pisar na grama. E aí tudo bem, a gente vai trabalhar tudo isso com ele para desenvolver, né? E ele não precisa pisar como todo mundo pisou ali na hora, ele precisa de um tempo para poder pisar na grama. Exato. Obrigada, tá? Queria ver com o pessoal se alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida. Não? Aproveitando aí, queria agradecer a Giliane, né, e a Fernanda Mendes aí, que também estão ajudando aí na condução da sala aí. A Giliane colocou, pessoal, ali no chat para vocês o formulário, né, para vocês preencherem ali para computar a presença de vocês e posteriormente aí tá sendo feita a emissão do certificado, tá? Então, só para deixar avisado que esse certificado ele vai ficar disponível, né, no site da UTFPR e pode levar aí até 2 meses para ficar pronto. É isso, né, menina? Só me confirma, Fernanda. É 2 meses, né? Confirmando aí. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, pode levar até 2 meses aí para ficar pronto, tá? Vânia quer falar mais alguma coisa? O pessoal quer perguntar alguma coisa pra gente encerrar e passar para o nosso encerramento? Eu fico à disposição. A Neuci, né? Ergueu a mãozinha ali. Oi, Neuci. Oi, eu falo bastante, né? Professor fala bastante. Bom, Tá bom, então. Esse material seu vai ficar ali também gravado? Você vai disponibilizar para a gente? Vai ficar, né, Nayara? Eu gostei muito, depois eu queria dar uma lida. Sim, vai. O vídeo, né? Então eu gravei, a gente está gravando aqui, né? A gente vai disponibilizar aí o vídeo, né, para vocês, vai ficar salvo lá no canal do PPJect, né? E esse material que a Vânia utilizou também, a gente vai estar disponibilizando para vocês. Isso. Tá bom. Obrigada, Vânia. Aí, Nayara,
Oi, Nelci. Obrigada, foi muito bom estar com vocês, meninas. Eu que Aprendi agradeço. bastante. Fico muito feliz. Nayara, você conseguiu colocar aquele texto para mim? Esse texto que a Nayara colocou, mas eu acho que ela vai colocar novamente. Compartilho aqui com vocês, só um minuto.